Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade vai ser de geografia. Lá no nosso livro, na página 12, nós vamos aprender o que é hidrografia. Então, lá na página 12, logo no comecinho, ele traz para nós esse conceito, que é essa disciplina, né? Essa parte da disciplina de geografia chamada hidrografia. Então, ela vai estudar os rios, lagos, águas subterrâneas, mares e oceanos. Tudo que envolve esses itens que a professora acabou de falar para vocês, a hidrografia vai estudar. E para a gente entender bem, nós vamos começar a entender sobre os rios. Quais são as partes que formam um rio, né? Que também é o objeto de estudo lá da hidrografia. Então, primeiro de tudo, nós vamos ver ali a nascente. O que é a nascente de um rio? Como o nome já está dizendo, né? É aonde esse rio nasce, né? Nascente é o lugar do rio nascer. Esse rio, ele tem um caminho que ele vai percorrer, certo? Quando esse rio encontra um desnível abrupto, quer dizer, de repente tem um desnível bem considerável em relação ao relevo que esse rio está passando, né? Olha ali, acontecem as cachoeiras, que são quedas de água, né? Às vezes algumas, inclusive, bem altas, né? Depois, a gente vem aqui, tá dizendo que aqui tem um lago formado. O que é o lago? O lago também, como o rio percorre diferentes tipos de relevo, quando ele encontrar uma depressão, ele vai formar nessa depressão um lago natural. Depois, a gente vem aqui para o leito. O que é o leito do rio? O leito nada mais é do que o caminho que esse rio percorre. Ele pode ser chamado também de curso do rio, tá? É o caminho, como eu tinha acabado de falar para vocês ali atrás. O caminho desse rio se chama leito. E um rio, ele pode receber água de outros rios, né? Quando acontece isso, esses outros rios que desembocam, que desaguam nesse rio, eles chamam-se afluentes. Então, aqui a gente vê exemplos de 3 afluentes. Ó, aqui está vindo um rio que está desaguando suas águas nesse principal que nós estamos vendo. Aqui tem outro e aqui mais um. Então, quando acontece isso, esses rios que chegam até outro se chamam afluentes. Aqui a gente já vê um lago artificial. O que é o lago artificial? Ele é feito pelo ser humano para poder aproveitar a água desse rio. Vai aproveitar a água desse rio para quê? Primeiro, um modo muito, né, que acontece muito de fazer esses lagos artificiais é fazendo a captação da água para abastecer uma cidade, abastecer uma vila, né, abastecer algum local. Então, represa-se a água desse rio e aí tira-se a água daqui para servir para a nossa vida cotidiana, para tudo que a gente usa. E também aqui vocês observam que tem, olha, uma barreira construída. Essa barreira construída aqui, até em cima que tem uns fiozinhos para representar quando é construído, então, as hidroelétricas, né, que também servem para gerar energia elétrica. E depois a gente tem aqui também a margem. O que é a margem de um rio? São as terras que ficam em torno desse rio. Então, durante todo o curso do rio, a gente sabe que tem a terra dos dois lados, né? E isso a gente chama de margem. E por fim, aqui a gente tem a foz. O que é a foz de um rio? A foz é o final desse percurso desse rio. É quando ele vai desaguar essas águas dele em outro local, ou em outro rio, ou em outro lago, ou até mesmo no oceano, certo? Aí depois a gente vai ver sobre os aproveitamentos dos rios. O que é isso? Nós usamos os rios para várias coisas no nosso cotidiano, inclusive fundamentais para a nossa vida. Nós já sabemos que a água ela é fundamental para a existência de todos os seres vivos, né? Se não fosse a água, a gente não conseguiria sobreviver. Então, para que nós usamos a água dos rios? Primeiro, para abastecer as nossas casas, depois também para gerar energia elétrica, na agricultura, na pecuária, nas indústrias, para diversão, por exemplo, quando você vai numa piscina, né, para pesca e para navegação. Hoje em dia,
A gente não utiliza tanto a navegação para transporte, mas ainda é muito utilizado, né? Várias coisas são levadas através de navios grandes, assim, pelos mares, né? Para conseguir transportar produtos diversos. E aí a gente também vai aprender qual é a diferença entre rios perenes e rios intermitentes. O que será que é isso, hein? Ai, professora, eu nunca ouvi falar, mas vamos aprender, né? Rios perenes, eles também são conhecidos como permanentes. Olha a palavrinha permanente. O que quer dizer uma coisa que é permanente? Que dura para sempre, né? Então, os rios perenes são aqueles rios que não importa a época do ano, eles sempre vão estar com água, eles nunca vão secar. Então, aqui tem um exemplo de rio perene em Florianópolis, né? Faça chuva, faça sol, frio, calor, ele sempre tem água. Agora, os rios intermitentes, eles também são conhecidos como temporários. Por quê? Porque algum período do ano ele seca. Então, quando tem os meses de estiagem, ou seja, aqueles meses que a gente fica sem chuva em alguns locais do Brasil, esses rios eles desaparecem por um determinado tempo, né? Depois que vem o período das chuvas, eles voltam a correr no seu percurso, né? Então aqui a gente tem um exemplo lá da Bahia de um rio, ó, que secou no período da chuva. A maior parte dos nossos rios aqui no Brasil, eles são permanentes, tá? Por isso que a gente capta tanta água dos rios e graças a Deus no nosso país nós não temos tantos problemas sérios com água. E aí a gente tem dois tipos de rios, os rios de planície e os rios de planalto. Qual a diferença? Os de planície, como os terrenos, né, a superfície da terra, ela quase não tem irregularidade, as águas são bem tranquilas e aí elas são bem utilizadas para pesca, para o lazer e para navegação, porque não existe muita movimentação na superfície que fica abaixo do rio, né? Na superfície do planeta Terra. Já os rios de planalto, os terrenos são mais acidentados, né? Tem mais irregularidades, ou seja, subidas, descidas, né? E isso ajuda a formação de cachoeiras e cascatas. E também são nesses rios de planalto que a gente tem a condição de criar as barragens que vão ser utilizadas depois para gerar energia elétrica. Então aqui tem uma usina lá do Xingó, em Sergipe, para vocês terem uma noção de como que é feito. Mas aqui próximo a nós também temos no Salto Osório uma usina hidrelétrica feita com o desvio do rio, né? Aí vem falando um pouquinho sobre as matas ciliares. O que são as matas ciliares? São essas matas aqui, ó, que ficam lá na onde a gente aprendeu que se chama a margem do rio, né? Ficam à margem do rio. Essas matas, essa vegetação, ela vai promover, vamos dizer assim, ela vai ajudar a preservar o rio. Por quê? Olha essa foto que a professora colocou aqui. Nesse local está sem nenhum tipo de mata ciliar, né? Não tem nenhuma vegetação aqui na margem, nem de um lado nem do outro. E o que começa a acontecer? Com as chuvas, né? Com a erosão causada pela chuva, o solo, né, começa a soltar e a entrar dentro do leito dos rios, dentro do percurso do rio. E aí o que vai acontecendo? Esse rio vai diminuindo a sua profundidade, o que pode ocasionar enchentes, né? Também o lixo pode ser levado com mais facilidade para dentro do rio. A água com mais terra, ela vai ficando mais suja, demora mais para entrar a luminosidade. As plantas que vivem nesse rio podem ser prejudicadas e entre outras coisas que podem ocasionar, né? Agora, quando se tem a mata, ó, ela protege contra essa erosão causada pela chuva e também protege contra o lixo entrar dentro do percurso do rio. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas fazendo esse trabalho, na onde os rios já foram infelizmente devastados, né? Foram se tirados por causa da agricultura. Tem gente que não respeita essa margem aqui de pelo menos 30 metros. E aí a gente vê muitas campanhas de pessoas plantando árvores próximas, então, à margem dos rios para proteger esses rios, porque nós sabemos que é deles que vem a água que a gente tanto precisa, né? A partir daí, então, nós vamos fazer nossas atividades.
As nossas atividades hoje, a professora vai contar como uma nota, então eu quero bem caprichada. Não que as outras não precisem de capricho, né? Mas a professora quer bem bonito. São perguntas bem simples, todas elas têm no texto, também a professora acabou de explicar todas elas aqui, tá? E aí vocês vão responder o que é a hidrografia, o que é a nascente de um rio, o que são os seus afluentes. Cite exemplo que justifique a construção de um lago artificial, por que é feito o lago artificial. A professora deu 2 exemplos lá, para abastecer as cidades, né, locais, e também para gerar energia elétrica. Qual a diferença entre rios perenes e intermitentes? Qual é a diferença entre um rio que é permanente e um rio que é temporário? Né? A professora também já explicou. Qual a importância dos rios de planícies, para que eles servem? E a última, o que é a mata ciliar e para que ela serve, certo? E depois lá no material de apoio tem essa imagem aqui. Ela está do jeito da professora aqui, tá preto e branco. Ela está mostrando todos os nomes que tem naquela primeira imagem do vídeo. Então tá mostrando a nascente, tá mostrando a cachoeira, os afluentes, né? A foz aqui embaixo. Então tá mostrando todas as partes de um rio. Vocês vão ter que identificar o nome de cada uma delas e depois pintar o desenho bem bonito, tá? Esse material de apoio aqui, atrás dele tem uma outra atividade que a gente vai fazer um pouquinho mais pra frente. Então tomem cuidado para não perder, tá? Façam a atividade, pintem a atividade bem bonito e depois mandem a foto para a prof e guarda para a gente poder usar para a próxima aula, tá bom? Por hoje vai ser isso. Qualquer dúvida é só chamar a professora, tá?